Em Contigo Sim, no lugar mais romântico do mundo, em meio às grades da cela, Geraldo declara seu amor pela cozinheira. Mas a mulher diz não entender como. Então, ele tem uma relação com Mirtes, pois a viu saindo do quarto do patrão na manhã seguinte ao casamento de Salma. Quando o empresário vai responder, o guardinha aparece, avisando que acabou o tempo da visita. Geraldo beija carinhosamente as mãos de Adela, afirmando que a conversa deles ainda não terminou. E justamente quando Ed está no hospital contando o último babado para Nélida, Álvaro aparece, perguntando por que Adela está presa, depois de ter ouvido a conversa dos dois. Revoltado, o moço manda o diretor administrativo perguntar a Samantha, pois foi graças a ela que a cozinheira foi pro Chilindró. E no hospital, Oscar diz a Samantha que o hacker Tony não encontrou nada de comprometedor sobre Álvaro e acha que ele deve ter outro celular secreto, que usa para falar com Ângela. Mas a moça está mais interessada em saber de Dário, revelando ao assessor que precisa do médico imediatamente, pois precisa ficar grávida para manter Álvaro controlado, pois assim poderá competir com o bebê de Ângela. Aliás, Álvaro acaba de chegar à delegacia para avisar Ângela que já soube o que Samantha fez, mas não teve nada a ver com isso. Só que o falcatrua tem uma carta na manga e resolve dizer a Ângela que sabe que só a fez sofrer, mas também sabe do sonho dela em montar um hospital em Real del Mar. Por isso, conseguiu uma entrevista com um alto funcionário da área da saúde, no governo, e ainda diz que já foi autorizada pelo governo federal a construção de mais centros de saúde, e se ela justificar bem o projeto para seu vilarejo, poderá conseguir ajuda estatal. Leonardo aparece, levando um café para Ângela, que conversa com Álvaro na recepção da delegacia. O médico pergunta se o sujeito está incomodando, mas a enfermeira diz que os dois estavam somente conversando. E naquela noite, depois de um dia tumultuado na delegacia, que foi recheado com a visita de Benjamin, a prisão de Adela e outras coisinhas a mais, o advogado, que conseguiu passar em casa e trocar o terno, chega ao cortiço procurando por Ângela para fazer o papel de assistente social. Porém, ele descobre que a enfermeira foi embora para o interior, para nunca mais voltar. A vizinha ainda conta que Ed e Ângela não são casados, e o rapaz, inclusive, não é muito chegado na coisa. Indignado, o homem deixa um recado, avisando que a mentira que pregaram vai prejudicar a adoção de Estrelinha. Nesse meio tempo, Leonardo chega em casa, e Salma o recebe gritando que o marido é mesmo uma cara de pau, pois não se presta nem para esconder que está saindo com Ângela. Irritado, o médico responde que quem tem escondido coisas dele é a moça, e agora vão esclarecer tudo. Porém, quando vê a enfermeira entrar no apartamento, a Naja desbotada replica: "O que essa vadia está fazendo na minha casa? Saia imediatamente daqui." Porém, Léo grita ainda mais alto, e diz que a moça não vai sair dali até que tudo esteja esclarecido. Ele pede então que Ângela se pronuncie. Salma, inquieta com a pemba que vai ter que segurar, pergunta à moça quais foram as mentiras que ela andou contando ao seu marido. Serena. Ângela comenta que somente disse a verdade, e conta que disse ao médico que ela pagou o dinheiro exigido pela família do acidentado, com a condição de que a enfermeira se afastasse do namorado para sempre. A Mocreia tenta negar, dizendo que Ângela está inventando aquele absurdo para acabar com o casamento dos dois. Ângela se defende, e pergunta a Salma se então não é verdade que ela chegou ao ponto de entregar um convite de casamento falso para que ela nunca chegasse à igreja no dia do matrimônio do médico. Vendo a saia justa cada vez mais apertada, a víbora admite que, além do convite falso, fez um acordo com Álvaro para que não deixasse a enfermeira chegar até a cerimônia. Surpreso, Leonardo pergunta se aquilo é mesmo verdade, e a doida confirma, acrescentando que seria capaz de muito mais, se fosse para defender seu marido e sua futura família. Salma pergunta a Ângela se ela tem alguma prova do que está dizendo. A moça responde que não, mas tem sua integridade. A loira cai na gargalhada e tenta inverter o jogo, humilhando a enfermeira. Porém, sem saco para discutir, Ângela diz a Leonardo que agora é ele que escolhe em quem vai acreditar e vaza do AP, sem olhar para trás. Enquanto isso, Pablo, que chegou cantando ao hospital e levou um lindo buquê de flores para a Luz, pergunta na frente de todo mundo se a doméstica quer se casar com ele. O rapaz, tranquilizando a namorada, diz que Samantha e o marido já foram longe demais e precisam dar um stop no casal o mais rápido possível. Sorrindo, o médico diz que sabe exatamente o que fazer, e no hospital, Luz acaba aceitando o pedido de casamento de Pablo. Mas Guibo interrompe o love do casal, dizendo que precisa conversar sozinho com sua mãe, pedindo para o motorista se retirar. No apartamento de Léo,
A briga entre o casal pega fogo, pois o médico avisou que não vai mais dormir com a esposa, até que tudo fique muito bem esclarecido. Nesse meio tempo, depois de esclarecer as coisas com a mãe, Gibo pede para conversar com Pablo. Ângela chega em casa com a vizinha e conta que acabou perdendo o ônibus para o interior. A mulher diz que tem outra má notícia, pois o cara da assistência social esteve procurando pela enfermeira e ela acabou contando que a moça tinha ido embora e também não era casada com Ed. E enquanto Gibo diz a Pablo que aceita que ele case com sua mãe, no cortiço, Ângela e Ed explicam à Estrelinha o que aconteceu, prometendo que não vão deixar que nada aconteça com ela. Logo que a menina vai dormir, Ângela conta ao amigo que Leonardo a apoiou em tudo, mas a coisa ficou feia quando ela enfrentou Salma, na frente do médico, e ela negou tudo. A enfermeira diz que, apesar de poder provar que estava dizendo a verdade, pois Nélida foi testemunha quando a própria Salma confessou tudo em uma discussão que tiveram, Leonardo ficou na dúvida, e ela não quis envolver a amiga no barraco. No dia seguinte, logo cedo, Baldomero vai ver Félix e entrega a ele a sentença do juiz, dizendo que agora ele está oficialmente divorciado. O sujeito quase morre de sororoca preta e tem um ataque de fúria, jurando que Luz vai pagar bem caro por isso. Ângela, por sua vez, vai visitar a mãe na cadeia, levando uma comida para a mulher. Porém, a dela, mesmo encarcerada, está nas nuvens e conta que Geraldo esteve ali e declarou seu amor por ela. Nesse meio tempo, Júlio recebe a avaliação de Fedra, que diz que ele está quase pronto para largar a bengala. Porém, o capitão resolve tocar no assunto e jura que não tem nada com Mirtes, mas acha que a mulher tentou seduzi-lo para que ele não contasse nada sobre seu passado a Leonardo. A médica fica interessada e pede detalhes ao militar sobre o tema, mas, quando ele vai contar sobre a função, Duarte aparece se agarrando nas paredes, pedindo ajuda à colega e dizendo que não quer que ela o coloque em uma cadeira de rodas, pois isso seria uma humilhação. Em outra ala, Leonardo termina de dar as orientações aos médicos residentes para aquele dia de prática, mas Salma, assim que fica sozinha com Ângela, pergunta à enfermeira se ela acha mesmo que suas ameaças são vazias. A oxigenada, antes de mais nada, lembra que mandou a moça guardar segredo, mas, como ela não fez isso, vai fazer todo o possível para que o marido perca sua licença para clinicar. Com isso, ele não terá mais nada que fazer, a não ser se consolar no colo da sua legítima esposa. Enquanto as moças batem boca na sala de orientações práticas do lado de fora, Leonardo e Álvaro se enfrentam novamente. O médico pergunta se é verdade que o cidadão, mancomunado com a Salma, realmente impediu que Ângela chegasse ao seu casamento. O diretor administrativo do hospital confirma tudo, mas joga na cara de Léo que ele fez muito pior com Ângela, quando se casou com Salma. Os rapazes começam a trocar soco ali mesmo, e Ed, que assistiu tudo, corre para chamar Ângela. Ela e a desalmada loira conseguem chegar a tempo de evitar o pior, graças a Júlio, que vendo o bafafá, se mete, com bengala e tudo, apartando os marmanjões. No cortiço, Nancy, que até mudou o penteado por causa de seu romance com Abel, aparece, dizendo ao namorado que precisa ir trabalhar, mas avisa que ele e Pablo têm que ter cuidado com Félix, que deve estar pé da cara com o divórcio. Mas o rapaz, querendo molhar a plantinha mais uma vez, começa a beijar sensualmente a namorada e deixa escapar que os dois precisam aproveitar que o primo está no banho para tentar fazer um filhinho. A advogada se anima toda, mas o mecânico, grosso como sempre, diz que aquilo foi só uma maneira de dizer. Nancy fica brava e diz que já tem 41 anos. O rapaz escorrega no patê e sugere que eles esperem mais um pouco até que ela tenha pelo menos 50 anos. O rapaz é salvo pelo gongo quando Estrelinha chama o tio postiço e deixa a mulher a ver navios. No hospital, Salma resolve tirar satisfações de Álvaro que, indignado, confirma que a briga foi por causa de Ângela, mas promete que vai resolver tudo à sua maneira, mandando a comparsa não se envolver mais. Álvaro deixa claro que quer que a entojada dê um jeito de controlar seu marido e deixa escapar que vai se livrar de Ângela, fazendo a moça realizar seu sonho. Salma tenta descobrir os detalhes do plano do cúmplice, mas ele grita que isso é assunto dele e exige que ela não se meta mais. O rapaz ainda diz que não responde por si, se pegar Leonardo rondando a enfermeira, afirmando que em breve a moça vai estar de volta a Real del Mar. A secretária chega, interrompendo o papo, e dizendo que Geraldo quer ver o genro imediatamente. Segundos depois, na sala do presidente da empresa, os dois rapazes, com a cara toda amarrotada, levam um carão de Geraldo, que deixa claro que não vai tolerar aquele tipo de conduta em seu hospital. Por mais que os rapazes tentem se explicar,
Geraldo é duro e diz que se eles não sabem se comportar como profissionais, espera pela carta de demissão dos dois, imediatamente. Porém, nem Álvaro nem Leonardo estão dispostos a abrir mão de seus cargos no consórcio. O baixinho, que está pulando nos cascos, diz que sabe que a briga foi por causa de Ângela, porém, lembra aos dois que eles são homens casados. O empresário avisa que, já que eles não querem se demitir, vai dar uma advertência administrativa para os dois, e com 3 advertências, eles serão demitidos sumariamente, e expulsa os rapazes de seu escritório. Félix, com a cara mais fingida do mundo, vai ver o filho no hospital, levando um presente, e fingindo que está chorando, fala com o filho sobre o divórcio, culpando Luz pelo menino não ter outra família. O menino inocentemente conta que gostaria de ver o sujeito mais frequentemente, mesmo que agora ele tenha uma outra família, pois Luz e Pablo vão se casar. O sujeito resolve dizer que o filho tem que impedir o casamento. Mas, como o menino se nega a fazer o que o pai está mandando, Félix perde a linha e começa a gritar, chamando Guibo de traidor. Luz aparece para enfrentar o ex-marido, mas ele mete um soco na barriga da moça, que cai, e ainda é chutada pelo infeliz. Quando ouve a gritaria, Nélida aparece, e vendo a cena, chama por ajuda. Dário e Galego conseguem conter o meliante, antes que ele bata mais em Luz, que continua caída no chão do quarto de Guibo. O menino chora, desesperado, querendo saber se sua mãe está bem, enquanto os médicos a escoltam até o elevador. Ed e Ângela, vendo Félix, se dão conta do que acabou de acontecer e saem correndo para ajudar a amiga. Já em seu consultório, Leonardo conversa com Benjamin. O inspetor comenta que não entende por que o médico quer reabrir o caso do ciclista, e Léo explica que aquele processo foi estranho desde o início e envolveu muitas circunstâncias e muitas coincidências que ele precisa averiguar, as quais, inclusive, ele só se deu conta há pouco. Interessado, o detetive pede que o rapaz seja mais explícito. Leonardo, então, conta que tudo começou quando Salma, sua atual esposa, pagou para que ele fosse solto, e logo em seguida, Ângela terminou com ele. Porém, só descobriu agora que a enfermeira terminou o namoro por causa da chantagem de sua atual esposa, que em troca do pagamento, exigiu que a enfermeira fosse para bem longe dele. O inspetor comenta que com tudo o que o médico contou, já tem uma base para começar uma nova investigação e ainda diz que tem informações sobre o caso de Sandro. Benjamin revela que, mesmo ele autorizando a entrada da polícia para verificar novamente o apartamento, já tem uma ordem judicial para revirar as coisas de Mirtes e também o quarto dela no imóvel. Leonardo reitera que a sua casa está de portas abertas, mas diz não entender o que sua mãe tem a ver com a história. O policial responde que não pode dar detalhes de uma investigação em andamento, mas pode afirmar que Mirtes e Aníbal eram amigos íntimos. Assustado, o médico imediatamente lembra do cafetão, mas por via das dúvidas, pergunta ao policial se o meliante é o mesmo que atacou Ângela. Benjamin confirma, mas avisa que tem mais algo a dizer e conta que Mirtes e Aníbal foram vistos no apartamento em um horário muito próximo da morte de Sandro. Enquanto isso, Luz chora nos braços de Ângela enquanto Ed distrai Guibo. Chorando, a doméstica pede à amiga que não conte nada a Pablo, para que a situação não fique ainda pior. Na pediatria, Samantha espera Dário em seu consultório, se atirando na parede feito lagartixa e dizendo que precisa apagar o fogo que arde entre as suas pernas. A princípio, o médico a rejeita, mas quando a doida vai saindo, ele avisa que vai estar esperando por ela, naquela noite, em seu apartamento. E na delegacia, o juiz determina que a dela seja julgada no município onde ela está sendo acusada do crime. Nancy tenta intervir, pedindo ao meritíssimo que permita que a mulher responda à justiça na capital, entregando ao homem a cópia da petição. A advogada ainda pede que a dela responda ao processo em liberdade, mas Sua Excelência resolve dizer que a cozinheira permanecerá presa até a sentença. Apavorado, Geraldo jura que vai dar um jeito de tirar sua amada da prisão. Enquanto isso, na mansão, Mirtes diz a Samantha que a moça tem que estar muito atenta, pois agora, Adela e Ângela vão tentar deixar Geraldo pelado, pois vão extorquir o empresário até o último centavo. A jiboia manca ainda conta que tem certeza do que está dizendo, pois ficou sabendo pela secretária do empresário que ele está dando toda a assistência, inclusive financeira, para tentar livrar a cara da cozinheira. Samantha comenta que não acredita que seu pai tenha caído tão baixo, porém, Mirtes não para de falar e diz que a mulher enfeitiçou tanto Geraldo que conseguiu separar o homem dela. Desconfiada, a influencer pergunta se a amiga está interessada em seu pai, e a mãe de Leonardo assegura que seu interesse por Geraldo é apenas como amiga.
Se fazendo de boazinha, Mirtes aconselha Samantha a ter cuidado, mas a moça revela que tem uma reunião com o advogado naquela tarde, justamente para tratar daquele assunto. A influência afirma que o dinheiro da família deve pertencer a ela e a ninguém mais, e ainda conta que a casa foi deixada para ela por sua mãe, em testamento. Quanto ao consórcio, vai providenciar um adendo nas cláusulas dos contratos com os sócios, para garantir que nenhuma esposinha indesejada meta a mão na empresa, seja ela a dela ou qualquer outra. Toma jararaca manca! Naquela noite, Mirtes resolve pegar umas coisas no apartamento do filho e resolve dizer que não acha certo o que o rapaz está fazendo, pois Salma está sofrendo muito. Revelando que a nora já contou tudo o que aconteceu, ela diz que a moça é esposa do médico e ele não pode colocar a palavra de Ângela por cima da de sua mulher. Por mais que Leonardo diga que não quer falar sobre o assunto, Mirtes insiste, dizendo que, acima de tudo, é sua mãe e vai repreendê-lo sempre que achar necessário. Irritado, o médico joga na cara de sua mãe que, se o assunto é sobre quem está dizendo a verdade, gostaria de perguntar uma coisa e questiona Mirtes, querendo saber se ela teve alguma coisa a ver com a morte de seu pai. A resposta foi um sonoro bofetão. Gritando, a mulher pergunta como o filho ousa dizer uma coisa daquelas, e Leonardo, gritando, diz que não é mais criança e precisa saber da verdade.